Hoje a palavra é para quem foi ou está sendo descartado depois que perdeu alguma utilidade. E é também para quem descartou. Tu já descartou alguém? Já ganhou o que com isso? E tu já foi descartado? Ou tá passando por isso agora? Eu, com 11 anos, fui para um culto na casa da saudosa irmã Nilza. E o irmão Manuel, quem dirigiu aquele culto, ele falou que a Bíblia tinha resposta para tudo, no céu, na terra, embaixo na terra, da terra, que houve, que há e que haverá. Sobre todo o assunto a Bíblia falava. E foi ali que nasceu no meu coração o desejo de aprender, e a Bíblia também fala sobre isso, o descarte humano. Vamos ver? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, eu vou ler. Aí diz assim: E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias atrás. Parece cruel, né? Parece cruel, mas é tão atual isso. Tão atual, tantos milhares de anos que a Bíblia vem relatando histórias comuns ao nosso dia a dia. A história aqui se refere a Davi naquela época em que ele estava fugindo de Saul para não matar ele por inveja, e Davi foi se arranjar em outra terra, na terra de Gate, e serviu ao exército de Gate e lutou as guerras junto com o exército de Gate e venceu as batalhas. Mas quando chegou o dia do exército de Gate, aquela cidade, né, guerrear contra Israel, o povo de Davi, da sua terra natal, aí os próprios príncipes dos amalequitas desconfiaram, né? Aquilo foi uma providência de Deus para que Davi não viesse guerrear contra o seu próprio povo. Disse: não vamos levar Davi o exército dele, que pode ser que ele vire a casaca. Resumindo. Então dispensaram Davi, e quando Davi voltou para o acampamento onde estavam as suas mulheres e as crianças, ele descobriu que o exército dos amalequitas haviam invadido e levado todo mundo. Não matou ninguém. Os estudiosos dizem que eles valeriam mais vivos do que mortos, né? Então ia levar para vender aquelas mulheres e aquelas crianças e ganhar o dinheiro com isso. Quando o povo chegou no acampamento que tinha botado fogo, que estava acabado, eles se desesperaram, queria até matar Davi. Ai. Mas aí Davi foi orar e Deus disse: vai que eu vou devolver para tua mão. E ali eles se dividiram em grupos para encurtar o caso, e aí num desses grupos achou esse rapaz. E gente, eu não sabia quem ele era, de onde vinha, nem por que estava ali, nem há quanto tempo. Eles simplesmente acudiram aquele rapaz. Deu pão, deu água, deu passa, deu figo. E aí diz que o menino voltou em si. E aí foi que ele foi contar o caso, né? Foi aí, Davi socorreu o pessoal de Davi. Não, Davi autorizou o pessoal dele socorrer um jovem que ele nem sabia quem era.
podia passar de largo. Ele já tinha problema demais para resolver. O povo estava querendo matar Davi. Davi tinha perdido suas mulheres, seus filhos, o exército todo, o cansaço e tudo. Davi simplesmente podia deixar aquele menino, dizer: vocês vão me arrumar mais problema, larga esse menino aí. Não. Davi autorizou que cuidassem daquele menino, e quando ele recobrou a consciência, Davi, com carinho, foi lá perguntar: de onde é que tu é, menino? Pelo amor de Deus, como é que tu veio parar aqui no deserto? Aí ele disse: o meu Senhor, ele me descartou aqui faz 3 dias porque eu adoeci. É ele quem está com as tuas mulheres e com as crianças de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso falar, né? Que quando a gente faz o bem volta pra gente. E quando a gente faz o mal também volta pra gente. Não precisa falar. Imagine. Davi não sabia, gente, que era naquele menino que estava a resposta. E nem aquele homem sabia que ele descartando aquele menino para morrer, Deus ia usar aquele rapaz para dar o troco dele bem dado. Porque o mundo gira. O mundo gira. O mundo gira. Dá voltas. E a gente não sabe. A ladeira que hoje é subida, na volta é descida. A gente não sabe de quem vai precisar, não é? Então, aí a Bíblia diz assim: nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas e para a banda de Judá e para a banda do sul de Caleb e pusemos fogo a Ziclag, né? Que é onde o pessoal estava. E aí disse Davi, gente, essa parte me chama mais atenção ainda. Vou ler com calma, né? Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? Eu me emociono, porque Davi, ele podia alegar: eu te ajudei, infeliz, agora tu vai me dar conta de onde é que tá as mulheres. Não, Davi não alegou, não chantageou, não lançou em rosto. Davi não tentou subornar. Não. Tu pode me guiar até onde eles disseram que ia levar o nosso povo? Com educação, gente, com carinho. De humano para humano, de gente para gente. Aí o rapaz diz assim: por Deus, me jura que não me matará, nem me entregará na mão de meu senhor? Aí eu desço e te entrego a tropa. Louvado seja o nome do Senhor. E desceu e o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá, né? Então eles estavam comemorando vitória antes do tempo, porque eles não sabiam que mexeram com a pessoa errada. Mexeram com Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas o trauma desse rapaz também fala muito. O menino, olha, ele era escravo de um amalequita. Ele era egípcio e ele era moço. Então eu não sei, talvez em uma dessas guerras que os amalequitas venceram em outros países, pegou esse menino como escravo, como foi na história que recentemente o Senhor deu de gravar aqui, daquela menina que estava lá na Síria. E Deus revelou para ela a enfermidade e também a cura do seu patrão. E também revelou a Eliseu o que estava acontecendo pelas suas costas. O Deus de longe e o Deus de perto. Mas enfim, esse rapaz também, creio eu que aconteceu isso com ele. Os amalequitas venceram alguma guerra lá pelo Egito e trouxe esse menino como escravo. Eu fico me perguntando se algum dia aquele menino teve alguma dignidade ou se ele só se sentia usado e rejeitado e humilhado e descartado. Eu sei que a estima dele estava no lixo. Ele não tinha mais ânimo para nada quando ele diz assim: por Deus, me jura que não vai me matar. O menino não tinha mais esperança de respeito. O menino não tinha mais esperança de compaixão.
O menino não tinha mais esperança no coração humano de ninguém. Ele esperava só a morte. E se não fosse pelo seu mestre que abandonou ele para morrer no deserto, gente, nem botou, não. Ai, meu Deus do céu. No caso lá do samaritano, o samaritano não podia ficar. Então ele colocou aquele moço na estalagem, pagou tudo e deixou sob os cuidados de alguém. Não, esse daí abandonou, adoeceu, joga fora. Descarta. Descarte humano. A vida não vale nada. Adoeceu, não presta mais, joga ele aí. Deixa aí para morrer. E era essa a experiência que ele tinha de escravo e de abandonado e traumatizado. Mas Jesus é lindo. Jesus é lindo. É o nosso Deus. O Senhor ali, meu Deus, aqui está registrado um exemplo de pessoas que alimentaram, cuidaram dele sem nem saber quem era. E depois, mesmo sabendo que ele fazia parte do exército inimigo, ainda tratou ele com... Me foge até a palavra, gente. Com empatia, sabe? É lindo isso. É muito bonito isso. Se a gente for olhar o lado de Davi, o lado humano de Davi, dos seus soldados, se a gente for olhar o lado desse rapaz que foi lançado à sorte para morrer, se a gente for olhar o seu mestre que abandonou ele lá, é só mais um, né? Traz também a minha lembrança para a gente encerrar aqui a palavra, porque Jesus ficou tão admirado daquele centurião, quando ele veio e disse assim: Senhor, o meu servo, ele está muito doente. Aí Jesus disse assim: eu vou lá. Ele: não precisa, aleluia, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra só tua, aleluia, o meu servo ficará são. Porque eu também sou chefe, eu digo a um vai, ele vai, eu digo a um vem, ele vem. E tu, sendo Deus que eu sei que tu é, uma palavra tua e o meu servo vai ficar são. Se ele era um centurião, ele tinha 100 soldados ao seu dispor. Um a menos não faria falta. Um empregado a menos, um servo a menos não ia fazer falta para a maioria. Mas para aquele centurião era uma vida que serviu a ele quando estava são e agora precisava de cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Jesus lhe elogiou não somente pela sua fé, de saber que uma palavra de Jesus ia curar o servo, mas o amor e a compaixão que aquele homem tinha por um soldado no meio de tantos outros saudáveis. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê as 3 hélices: o que adoeceu e foi descartado, o que descartou, o que amparou. Louvado seja o nome do Senhor. Nessas 3 histórias, tanto do samaritano, como do centurião, e como nessa história de Davi, aqui no livro de Samuel. Engrandecido seja o nome do Senhor por essa palavra. Eu não sei em qual dos 3 você se encaixa. Engrandecido é o nome do Senhor. Se tu é do tipo que até aqui descartou as pessoas, aleluia, Deus vai preparar oportunidades para você ser mais humano. A Bíblia diz que permanece a fé, o amor e a esperança, não é assim? Sendo que a maior delas é o amor. Amor é isso, a caridade, a compaixão. A gente não sabe de quem vai precisar amanhã. Não sabe, gente. Davi ia precisar daquele rapaz. E como ia precisar. Assim como aquele menino também precisou de Davi. Deus não deve nada a ninguém. Ele diz assim: quando vocês deram de beber, aleluia, quando vocês vestiram, quando vocês visitaram um dos meus pequeninos, a mim fizeste. A mim fizeste.
Talvez você esteja passando por uma situação em que você foi descartado ou descartada em alguma área da sua vida. Saiba que Deus é justo. Aquele menino era egípcio, mas ele clamou por Deus de Israel e disse: por Deus, com D maiúsculo, me jura que não me matará. Então ele depositou a sua confiança no Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor dos senhores, o nosso Rei dos reis, o nosso Jeová. Aleluia. E ele foi amparado, resgatado. O mesmo Deus do samaritano é o Deus do israelita, é o Deus do egípcio, engrandecido é o nome do Senhor. É o Deus do órfão, é o Deus da viúva, é o Deus do desamparado, é o Deus do descartado. É o Deus que regenera, é o Deus que restaura. Aleluia. A saúde, a vida material, é o Deus que restaura a dignidade, a autoestima, aleluia, que alguém jogou a tua estima no lixo. Mas hoje por essa palavra cai por terra, tem um Deus que te dá valor, que vela por ti, que não dorme nem cochila. Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. E se você está sendo usado, tá dando lugar para papai te usar, para cuidar de alguém, aleluia, que estava nessa circunstância, saiba que você não está perdendo nada. Você está investindo, lançando o teu pão sobre as águas e um dia você vai colher isso que você está fazendo por alguém, seja financeiro, seja emocional, seja em que for, aleluia. Você não perde nada em ajudar, em cuidar, sem nem saber quem é, sem pedir nada em troca. Deus tem recompensa. Ele é o nosso papai justo, ele é o nosso Deus de amor, ele é o nosso amigo, é o nosso pai, ele é o nosso tudo, ele é fiel, ele é contigo, aleluia. Seja qual for a tua necessidade, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. E para encerrar, deixa eu te falar mais uma coisa sobre o samaritano. Fala-se muito que um samaritano era inimigo dos judeus e o judeu estava ferido naquela estrada e o samaritano, mesmo sendo inimigo, aleluia, socorreu aquele judeu. Mas se você parar para pensar que ele não estava com consciência, será que se ele tivesse inconsciente, ele ia receber ajuda de um inimigo? Santo Deus, chega assim a virtude, hein? Ele estava desacordado e o inimigo foi ajudar. Deixou ele sob cuidados, passou azeite, aquela coisa toda, carregou no seu cavalo, no seu... E se ele tivesse consciente, ele ia querer receber ajuda de um inimigo? E esse rapaz, esse egípcio, se ele tivesse consciente, ele ia querer receber pão e água, alimento e cuidado de Davi, da sua tropa, do seu exército? Olha os dois lados da moeda. Viu? Essa palavra, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Vai lá no profundo, no oculto, no escondido, no inconsciente, no subconsciente e te sara e te corrige para você chegar no céu. Jesus está voltando. E a nossa riqueza não é aqui, é lá, de acordo com o que a gente faz ou deixa de fazer aqui, tá bom? Que essa palavra repreenda o orgulho, que essa palavra repreenda o desamor, e essa palavra te encha de alegria e de restauração, em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra, Deus seja louvado.